voltamos e já vamos voltar entrando oficialmente no artigo 5º da Constituição Federal, onde no seu inciso 1º já trata um princípio, que é o princípio da igualdade. No artigo 5º, né, da CF, ele assegura que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. É importante frisar que o caput do artigo 5º, ele consagra uma igualdade genérica. O que é isso? Ele fala ali de início da distinção entre homens e mulheres. Deixa eu trazer aqui para vocês, para a gente ir caminhando junto aqui. Ele fala assim, o caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Então, aqui a gente já tem o princípio da igualdade. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí ele vem destrinchando todo o artigo. A gente tem a decisão que eu já falei em algum vídeo aí, sobre uma decisão do STF, que afirma que o estrangeiro em trânsito também está resguardado pelos direitos individuais, podendo inclusive utilizar-se dos remédios constitucionais que sejam habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, que a gente vai ver isso lá na frente. Contudo, ele não pode fazer uso de todos os direitos. Por exemplo, um estrangeiro ele não pode impetrar uma ação popular, porque é um requisito ser brasileiro para isso. Ok, então a gente traz aqui uma igualdade genérica, né? Ele faz aqui de cara, no primeiro inciso do artigo 5º, no primeiro, ele já fala sobre a distinção entre homens e mulheres. Ele fala que homens e mulheres são iguais. A gente tem aqui uma igualdade material. Por quê? Porque eles são iguais de acordo com as suas desigualdades, certo? Que aí vem o segundo princípio, que seria o princípio da isonomia. O que é o princípio da isonomia? O princípio da isonomia, ele afirma que determina que seja dado igual tratamento aos que estão em situações equivalentes. Homem e homem merecem o mesmo tratamento. Assim, os que estão em situação desigual, eles têm que ser tratados na medida de suas desigualdades, certo? Então, a gente já fala que da igualdade que entre homens e mulheres é uma igualdade material, porque eles são iguais de acordo com as suas desigualdades, aplicando-se assim o princípio da isonomia. Como assim, Franciele? As mulheres brigam tantos por direitos iguais, brigam tanto, mas a gente sabe que a gente historicamente, a gente tem nossas limitações, né? Biologicamente falando, a gente tem algumas limitações que a gente nunca vai ser equiparada a homens. Na força, principalmente, jamais, né? Algumas mulheres se sobressaem, alguns homens, óbvio, porque elas treinam e aquele cara não treina. Mas se a gente pegar os dois no mesmo patamar, obviamente, biologicamente, homem e mulher, eles vão ser diferentes. Então, a gente tem algumas regras, por exemplo, que é o serviço militar obrigatório, que diz que o alistamento militar é só para homens, pois em tempo de guerra a mulher também poderá, porém em tempo de guerra a mulher também poderá ser convocada, mas aquele alistamento militar eleitoral ele é obrigatório para homens. Repito, porém em tempos de guerra a mulher também poderá ser convocada, porém para exercer atividades meio, como por exemplo para trabalhar em enfermaria, indústria bélica, etc. Engraçado que eu li um livro uma vez, eu acho que foi das primeiras mulheres a entrarem na polícia militar. E quando as mulheres elas conseguiram finalmente ingressar no ambiente militarismo, né, do militarismo, da polícia militar, elas não exerciam a atividade operacional. Elas exerciam aquela atividade de atendimento telefone 190, elas atuavam na atividade do trânsito, então elas atuavam, e olha que o trânsito já era uma conquista para elas enorme, então elas atuavam também em atividades meio, porque ali no começo não era possível que as mulheres estivessem atuando na rua, e hoje quando eu vejo uma mulher na rua, eu sinto tanto orgulho e tanta admiração, porque depois que eu li esse livro, eu vi a conquista histórica, foi absurda ali pra gente, né, tá ingressando.
E a gente vem logo em seguida evoluindo com o inciso 2º, que ele trata do princípio da legalidade. O inciso 2º da CF, ele diz pra gente o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, você não está obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, a não ser que uma lei faça que você deve fazer, né? Então, o princípio da legalidade, para o particular, somente a lei pode criar uma obrigação. Assim, a inexistência de lei proibitiva implica em permissão. É aquele ditado que a gente usa muito: se a lei não proíbe, é permitido. Então, a lei, ela não vai dizer um rol do que é permitido, ela vai te dizer do que é proibido. Então, se não está proibido, está permitido para o particular. Se a tua prova tiver direito administrativo, fica muito atento, porque para o poder público, ele vai trazer o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então, para o poder público, por sua vez, não é permitido atuar sem ausência de lei. Eu só posso fazer algo se a lei determinar que eu faça. Então, para o particular, se não está proibido, está permitido. Para o particular, tem que estar permitido em lei. Então, se atente a esse ponto, que se na tua prova tiver direito administrativo, a gente vai ter lá os princípios da administração pública e isso pode te confundir um pouco, certo? E aí a gente vai entrar agora, para fechar esse bloco, eu vou entrar logo ali na parte da pirâmide de Kelsen, que eu falei na aula passada, que é uma pirâmide que me traz a hierarquia das leis. Por que que isso é importante? Porque às vezes as questões vai dizer bem assim, que uma portaria está acima de uma lei complementar. E você tem que saber que na pirâmide de Kelsen existe toda essa hierarquia. Então, no topo da hierarquia a gente tem a Constituição Federal, né? A mãe, a Carta Magna, a maior, a rainha de todas, como eu já havia comentado. Logo abaixo da Constituição Federal, a gente vai ter as emendas constitucionais, e aqui um ponto a ser observado. Eu acho que na tua prova não vai cobrar isso porque é um conhecimento mais a fundo, mas fica a ressalva para caso você queira pesquisar. As emendas constitucionais, elas estão abaixo da Constituição, mas dependendo da aprovação, ela pode estar com a mesma hierarquia da Constituição, tá? Se ela for aprovada por 2 casas, em 2 turnos, por 3/5 dos membros, ela tem hierarquia de Constituição. Então, fica atento a isso. Se ela não tiver esses requisitos eles são obrigatórios. Se ela não for aprovada em 2 casas, por 2 turnos e por 3/5 dos membros, ela desce e ela fica abaixo da Constituição como emenda constitucional. E a gente também tem os tratados internacionais que versam sobre os direitos humanos, tá? Todos os tratados internacionais que versam sobre os direitos humanos. Depois a gente tem as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, os decretos legislativos, as resoluções e as medidas provisórias. A gente tem também, logo abaixo, os decretos regulares. Embaixo a gente tem as portarias e, por último, a base, que é a última que a gente vai olhar, são as normas individuais, tá? Quem tem acesso ao material, essa pirâmide está detalhada ali no material, dividida em cores, bem fácil, de fácil compreensão, tá bom? Para que a lei possa ter efeito, ela deve ser elaborada de acordo com as regras do legislativo. Além disso, devem ser materialmente compatíveis com a Constituição Federal. Caso contrário, isso seria uma norma inconstitucional. Eu vou fechar essa aula aqui agora, porque a gente vai entrar agora em uns tópicos mais do artigo 5º também. Mas para não ficar um vídeo muito extenso e muito cansativo, com muita informação, vamos encerrar por aqui e eu volto na próxima. Beleza? Até daqui a pouco.